Será que a Bíblia esconde histórias tão fantásticas que desafiam a lógica e a ciência? Narrativas que, à primeira vista, parecem pura ficção, mas estão registradas em um dos livros mais lidos e influentes da história da humanidade? Sim, estamos falando da Bíblia, um compêndio de textos sagrados que moldou civilizações, inspirou arte, música e literatura, e continua a ser uma fonte inesgotável de discussões, fé e, claro, de mistérios. Não importa a sua crença, o impacto cultural da Bíblia é inegável, e suas histórias, muitas vezes, transcendem o mero relato religioso para se tornarem parte da consciência coletiva global. Muitos de vocês já ouviram falar do dilúvio universal e da Arca de Noé, de Moisés abrindo o Mar Vermelho, ou de Sansão e sua força sobre-humana. São contos grandiosos que habitam nosso imaginário desde a infância. Mas o que realmente aconteceu nesses eventos? Será que há explicações que vão além do milagre puro? Ou será que a impossibilidade dessas narrativas é apenas uma questão de perspectiva, limitada pela nossa compreensão atual do mundo? Prometo que, ao longo desta jornada, vamos mergulhar em detalhes e interpretações menos exploradas dessas e de outras histórias que desafiam a nossa percepção do possível. Preparem-se para desvendar camadas de significado que talvez nunca tenham sido reveladas a vocês antes. Nosso objetivo aqui não é provar ou desprovar a veracidade literal desses eventos. Não se trata de um debate teológico, mas sim de uma exploração intelectual e reflexiva. Queremos analisar as narrativas bíblicas sob diferentes ângulos, considerando o contexto histórico, as descobertas arqueológicas e científicas e as ricas tradições interpretativas que se desenvolveram ao longo dos milênios. A Bíblia, afinal, não é um livro de ciência moderna, mas sim um conjunto de textos antigos que carregam profundas verdades sobre a condição humana, a fé e o relacionamento com o divino. As histórias que vamos explorar foram transmitidas oralmente por gerações antes de serem escritas, e sua importância para diferentes culturas e épocas é imensurável. Elas continuam a nos intrigar, a nos fazer questionar os limites do que consideramos real e a nos convidar a uma jornada de descoberta. Pensem comigo. Em um mundo onde a ciência avança a passos largos, desvendando segredos do universo e da vida, como essas narrativas antigas se encaixam? Elas são meros mitos? Ou contêm verdades profundas, expressas em uma linguagem alegórica e simbólica, compreendida de forma diferente por mentes modernas? Estamos prestes a embarcar em uma aventura fascinante, onde cada história é um portal para questionamentos sobre fé, razão, milagre e o inexplicável. Vamos desconstruir o que parece impossível e tentar entender o que essas narrativas fora do comum realmente nos dizem sobre o passado e, surpreendentemente, sobre o presente. Preparem-se para ter suas mentes expandidas e suas curiosidades aguçadas. Antes de continuarmos nossa exploração, inscrevam-se no canal e digam-nos nos comentários de onde estão assistindo. Isso nos ajuda a entender melhor nossa incrível comunidade, enquanto nos preparamos para mergulhar nos detalhes de como Moisés, com a ajuda divina, abriu o Mar Vermelho, permitindo a passagem de um povo inteiro. E como esse mesmo povo foi alimentado por maná, um alimento misterioso que caía do céu no deserto. A história de Moisés e a abertura do Mar Vermelho é um dos pilares da narrativa bíblica. Imagine a cena. Um povo inteiro, oprimido por séculos, finalmente livre,
mas encurralado entre um exército implacável e as águas intransponíveis. Então, o milagre. As águas se dividem, formando uma passagem seca, e o povo atravessa. Mas as teorias sobre esse evento são tão vastas quanto as próprias águas. Alguns teóricos sugerem que o fenômeno pode ter sido causado por um vento forte do leste, como descrito na Bíblia, que soprando por horas teria empurrado as águas para um lado, criando um caminho temporário em uma área rasa, talvez um pântano ou uma laguna. Outros apontam para a possibilidade de um tsunami ou um maremoto, embora a descrição de paredes de água não se encaixe perfeitamente. Contudo, para muitos, a explicação mais plausível é a sobrenatural, um ato direto da intervenção divina, um milagre que desafia qualquer lógica científica. Independentemente da interpretação, a imagem de Moisés estendendo seu cajado e o mar se abrindo permanece como um símbolo poderoso de libertação e fé. E não foi apenas a abertura do Mar Vermelho que marcou a jornada do povo no deserto. Durante 40 anos, eles foram alimentados por um alimento misterioso que caía do céu, o maná. A Bíblia descreve-o como algo pequeno, redondo, branco como semente de coentro e com sabor de bolo de mel. A cada manhã, exceto no sábado, o maná cobria o solo como orvalho. Mas o que era esse alimento? A ciência moderna tenta encontrar explicações naturais para o fenômeno. Algumas teorias sugerem que o maná poderia ser um tipo de líquen comestível, comum em regiões desérticas, que cresce em rochas e é levado pelo vento. Outra hipótese é que seria a secreção adocicada de certos insetos que se alimentam da seiva de tamareiras e arbustos do deserto, conhecida como melada ou mel de maná. Esta substância cristaliza-se ao sol e pode ser colhida pela manhã. No entanto, a regularidade com que o maná aparecia, a quantidade suficiente para alimentar milhões de pessoas e a forma como se deteriorava rapidamente, exceto no dia anterior ao sábado, continuam a ser detalhes que desafiam as explicações puramente naturais, reforçando a ideia de um milagre. A provisão contínua do maná por 4 décadas, mantendo um povo numeroso em um ambiente hostil, é um testemunho da persistência da fé e da crença em um poder superior. Dando um salto no tempo, encontramos a figura de Sansão, o juiz israelita, cuja força sobre-humana é lendária. Matar um leão com as próprias mãos, destruir um exército filisteu com uma queixada de jumento e derrubar os pilares de um templo, matando a si mesmo e a milhares de inimigos em seu ato final. Esses são feitos que parecem tirados de uma lenda grega. A natureza da força de Sansão é um mistério. Era puramente física, uma anomalia genética que o tornava incrivelmente poderoso? Ou era uma força divina, concedida e retirada de acordo com sua obediência a Deus, especificamente ligada ao seu voto nazireu e ao seu cabelo nunca cortado? A Bíblia aponta para a segunda opção, indicando que o Espírito do Senhor vinha sobre ele. A história de Sansão, com sua força inigualável e sua vulnerabilidade trágica pela paixão por Dalila, nos fala sobre a dualidade da força interior. Ela nos lembra que o poder, seja ele físico ou espiritual, exige responsabilidade e que a vulnerabilidade humana pode ser a maior fraqueza, mesmo para os mais fortes. Sua narrativa ressoa com a luta entre o dom e a falha humana, um tema universal. E o que dizer de Jonas, o profeta que foi engolido por um grande peixe
e sobreviveu por 3 dias dentro dele. Essa é, talvez, uma das histórias mais desafiadoras à nossa compreensão biológica. A ideia de um ser humano sobreviver por tanto tempo no estômago de uma criatura marinha em meio a ácidos digestivos e falta de oxigênio parece impossível. Muitas discussões giram em torno da identidade do grande peixe. A tradução mais comum para o hebraico é Dag Gadol, que significa grande peixe, e não necessariamente uma baleia, que é um mamífero. Poderia ter sido um tubarão-baleia, um tubarão-frade, ou até mesmo um cachalote, que possuem gargantas grandes o suficiente para engolir um homem, se não inteiro, pelo menos em partes. No entanto, a sobrevivência é o ponto crucial. Alguns sugerem que Jonas pode ter sido engolido por um peixe já morto ou em coma, ou que o evento foi puramente milagroso. Simbolicamente, a história de Jonas representa arrependimento, renascimento e a onipresença de Deus, capaz de alcançar seus profetas mesmo nos lugares mais improváveis. É uma parábola sobre a desobediência e a misericórdia divina, mais do que um relato biológico. A profundidade do simbolismo transcende a questão da viabilidade literal, convidando-nos a refletir sobre a segunda chance e o propósito. Continuando nossa jornada pelos anais bíblicos, chegamos a uma das narrativas mais grandiosas e controversas: a Arca de Noé e o dilúvio universal. A Bíblia descreve um evento cataclísmico, onde toda a terra foi coberta por águas, e apenas Noé, sua família e pares de cada espécie animal sobreviveram dentro de uma arca colossal. A ideia de um dilúvio global é fascinante e tem paralelos em mitologias de diversas culturas ao redor do mundo, desde a epopeia de Gilgamesh até lendas indígenas. Evidências geológicas, embora não apontem para um dilúvio global recente, sugerem que grandes inundações locais ou regionais ocorreram ao longo da história da Terra. A ascensão e o recuo do nível do mar durante as eras glaciais, o rompimento de barreiras naturais formando lagos gigantescos e o subsequente transbordamento, ou até mesmo impactos de asteroides em oceanos, poderiam ter gerado inundações de proporções bíblicas em áreas específicas, que, para as comunidades da época, poderiam ter parecido universais. A dimensão da arca, com seus 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, conforme Gênesis, é impressionante. Usando um côvado de aproximadamente 45 centímetros, isso se traduz em cerca de 135 metros de comprimento, 22, 5 metros de largura e 13, 5 metros de altura. Essa seria uma embarcação enorme, equivalente a um navio moderno de médio porte. Engenheiros navais já demonstraram que um navio com essas proporções seria extremamente estável e flutuaria bem, mesmo em mares agitados. A viabilidade construtiva com a tecnologia da época é um ponto de debate, mas a engenharia naval antiga era surpreendentemente avançada. E o uso de madeira e betume como selante era conhecido. A questão da capacidade, ou seja, de abrigar 2 de cada espécie de animais terrestres, é o desafio maior. Entender espécie como tipo ou gênero, em vez de cada subespécie ou variedade, e considerar a possibilidade de ter levado animais jovens ou menores, pode tornar a tarefa menos impossível. Mas, como em tantas histórias bíblicas, o cerne da narrativa transcende a literalidade. O dilúvio serve como uma poderosa mensagem de juízo sobre a corrupção humana e, mais importante, de renovação e um novo começo, onde a aliança de Deus com a humanidade é selada pelo arco-íris.
É uma história de esperança após a catástrofe. Um lembrete de que, mesmo nas maiores crises, há a promessa de um recomeço, de um dilúvio que purifica. Passamos para um evento que eleva a ascensão de Elias aos céus em um carro de fogo. Essa é, sem dúvida, uma das imagens mais impactantes e enigmáticas da Bíblia. O profeta Elias, um dos maiores de Israel, não morre, mas é levado ao céu em um redemoinho, precedido por um carro de fogo e cavalos de fogo. A visão de Elias sendo arrebatado por um veículo flamejante é tão dramática que inspirou inúmeras obras de arte e especulações. Seria essa uma descrição literal de um evento sobrenatural, um milagre divino sem qualquer explicação terrena? Ou poderíamos interpretar o carro de fogo como uma representação simbólica da glória divina, da presença poderosa de Deus que o levou? Alguns chegam a propor interpretações mais ousadas, sugerindo uma manifestação tecnológica divina, algo que transcende nossa compreensão atual. A Bíblia não oferece detalhes técnicos, mas a linguagem usada, carro de fogo, cavalos de fogo, redemoinho, evoca uma cena de poder e velocidade impressionantes. Elias é uma figura profética crucial, um precursor, e a expectativa de seu retorno é forte em várias tradições religiosas. Ele é mencionado no Novo Testamento como uma figura que voltaria antes do Messias. A forma extraordinária de sua partida ao céu reforça sua importância e o coloca em uma categoria especial entre os profetas. O evento, seja literal ou simbólico, comunica a ideia de uma conexão tão íntima com o divino que o corpo terreno é transfigurado ou transcendido, uma promessa de vida além da morte, e uma demonstração da soberania de Deus sobre a própria existência. Ao longo desta jornada, mergulhamos em histórias que desafiam a nossa lógica e a nossa compreensão do mundo natural. Do Mar Vermelho se abrindo ao maná caindo do céu, da força inigualável de Sansão à sobrevivência de Jonas dentro de um grande peixe, da arca de Noé ao carro de fogo de Elias, cada narrativa nos convida a ir além do óbvio. Elas não são apenas contos antigos, são metáforas profundas, parábolas sobre a fé, a resiliência humana, a intervenção divina e os mistérios da existência. A Bíblia, com sua riqueza de milagres e simbolismos, continua a ser um livro que transcende o tempo, gerando questionamentos e inspirando reflexões. Não se trata de provar ou desprovar, mas de explorar as múltiplas camadas de significado que essas histórias impossíveis oferecem. Elas nos lembram que a vida, a fé e o universo são muito mais complexos e misteriosos do que podemos imaginar. A verdadeira magia dessas narrativas não reside apenas na sua literalidade, mas na sua capacidade de nos fazer questionar, de nos inspirar e de nos conectar com algo maior do que nós mesmos. Elas nos convidam a expandir nossa mente, a considerar o inexplicável e a reconhecer que nem tudo pode ser medido ou calculado. Portanto, continuem explorando, questionando e formando suas próprias conclusões. A curiosidade é a chave para desvendar os mistérios do mundo, e a fé, seja ela religiosa ou na capacidade humana de sonhar e transcender